Povo de Deus, a paz do Senhor, amém? Mais uma tardezinha com Jesus. E a nossa mensagem hoje está em João 12:45, que fala o seguinte: E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Irmãos, está aqui uma tecla que eu não me canso de bater nela. Até porque é algo que eu também preciso, internalizar dentro de mim e praticar esse negócio. O quê? Quem olha para nós, Quem olha pra gente que se diz servo, que se diz cristão, que se diz adorador de Cristo, seguidor de Cristo. Quem olha para nós, vê Ele, vê Cristo em nós, vê a essência, vê a ação, vê a atitude. Porque, irmãos, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus deixou escrito, seus milagres, suas curas, seus ensinamentos, suas pregações, seu comportamento diante das pessoas, diante de situações adversas, tudo que ele fez, tudo que ele criou, formou, executou, foi tão somente para nos dar exemplo. Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Jesus, ele vai na casa de pecadores, que as pessoas intitulavam pecadores. Jesus, ele dava sempre uma oportunidade das pessoas terem uma nova chance, uma nova vida. Jesus, ele falava do amor de Deus, falava de salvação, falava do reino. Jesus, ele trazia o reino de Deus para a terra. Jesus trazia Deus para perto das pessoas. Irmãos, e em toda a sua trajetória de vida, em todo o seu ministério aqui na terra, Jesus, ele declarou isso várias vezes. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê as minhas obras, vê o Pai. Irmãos, e nós temos que ser a cada dia não só seguidor, imitador dele. Temos que imitar Jesus, temos que seguir. Porque você para e pensa, tem muitas pessoas hoje que, infelizmente, está fora da igreja, está fora do evangelho, porque se decepcionou com alguém, porque via muito, olhava muito para alguém e aí se decepcionou, se magoou, se machucou e aí largou a igreja, saiu, largou o chamado, largou o ministério, largou tudo, largou Jesus. Mas a gente para e pensa, irmão, quem foi que lhe feriu? Quem foi que lhe magoou? Então Jesus não tem nada a ver. Uma vez que eu tô dentro, irmão, de uma comunidade evangélica, de uma célula, um grupo espiritual, eu preciso entender uma coisa. Estamos ali, em comunhão, estamos ali para adorar, estamos ali para servir, estamos ali para estar sim juntos e unidos em comunhão. Mas o principal foco e objetivo, irmãos, é Jesus. Se eu não me engano, acho que é Paulo que diz isso. Olhai para Jesus, que é autor e consumador da sua fé. Como assim? Fixa seus olhos em Jesus, porque é Ele, irmãos, que inicia e confirma a sua fé. Quem de fato honra a sua fé é Jesus. Quem vai lhe abençoar é Jesus. Quem pode lhe curar, quem pode lhe libertar, quem pode fazer alguma coisa por você é Jesus. Irmãos, estamos todos aqui buscando o mesmo propósito, que é o quê? Salvação. E até lá, até a gente conseguir, porque é o que isso que Apocalipse fala, aquele que vencer, até a gente vencer tudo isso e chegar lá, receber a coroa da vida, a gente vai, irmão, falhar em algumas coisas, cair em algumas coisas, errar aqui, errar lá, se arrepende, volta, pratica as primeiras obras, faz de novo, tenta melhorar, tenta se ajustar, tenta se enquadrar, mas eu não posso, irmão, me apoiar tão somente nas pessoas. A própria palavra diz que maldito o homem que confia no homem e faz disso a sua força, mas bem-aventurado é aquele que confia no Senhor e faz do Senhor a sua esperança. Irmãos, como eu falei, torno a repetir, a comunhão é necessária. Só que eu não posso, irmão, fixar os meus olhos, irmão, tão somente no homem. Porque o homem é falho, é errante. Infelizmente, nós temos o DNA de Adão, um DNA pecaminoso, onde se luta todos os dias para vencer isso, para dar força ao Espírito Santo, para nos ajudar a vencer a cada dia. O nosso foco tem que estar em Jesus, porque é dele que vem a nossa força, é dele que vem o nosso socorro. É isso que a palavra diz. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia não diz que é o seu pastor, que é o seu líder, que é seu irmão, que é seu marido, que é sua mãe. O seu socorro é Jesus. A sua força vem dele. A sua garra vem dele. A sua esperança vem dele, irmãos. E Jesus falou, ei, quem vê a mim, vê o Pai. Então eu preciso, irmãos, buscar olhar para Jesus. E as pessoas precisam olhar para mim e ver Jesus.
Até porque, uma vez, irmãos, que eu me esforço para ser imitador de Cristo, eu vou pecar menos. Uma vez que eu me esforço para fazer o que Jesus fez, eu vou errar cada vez menos. Então as pessoas que olharem para mim vai ver Jesus da mesma forma você. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se esforça para agir, né? Nossa, se fosse Deus aqui no meu lugar, o que é que Deus faria? Como é que Deus pensaria? Como é que Deus agiria? Como é que Deus... Eu acho que isso faria você, irmãos, falhar menos. E quem olhar para você vai ver mais Deus e menos você, né? É como um versículo, um vídeo aí anterior nosso, que ele cresça e que a gente diminua. Irmãos, vamos nos esforçar para ser imitador de Cristo. Eu acho lindo, né, a ousadia que Paulo teve, o apóstolo Paulo, em uma das cartas que ele escreve, né, a uma determinada igreja. Ele fala assim: ei, seja meu imitador, porque eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: ei, olhe para mim, porque eu faço igual a ele. Será, irmão, que podemos dizer isso com propriedade? Podemos abrir a nossa boca e dizer: ei, olhe para nós, olhe para mim, porque eu sou igual a ele, porque eu imito a ele, eu faço as obras que ele faz, né? Pedro e João também tiveram essa ousadia em Atos capítulo 3, quando eles chegam até um paralítico e falam: ei, olha para nós. Irmão, será que podemos ter essa ousadia, né, de abrir a boca e dizer: ei, pode olhar para mim. Pode olhar para mim, porque eu faço a mesma coisa que Jesus faz. Que possamos, irmãos, hoje parar para pensar, né? Antes da gente querer apontar defeito de A, defeito de B, defeito de C, querer largar Jesus porque alguém pecou, querer largar o ministério chamado porque alguém errou. Irmão, se a pessoa tá falhando, tá errando, é porque ela ainda não está parecida com Jesus. É porque ela ainda não está se enquadrando naquilo que Jesus ensinou. E precisamos também olhar para nós mesmos, irmão. Porque assim como tem algo, como às vezes a pessoa, né, se decepciona com alguém, sai da igreja, porque às vezes a gente também está sendo canal. Está sendo motivo para alguém também se decepcionar. Está sendo motivo para alguém também, né, querer largar tudo. Então que eu te possa olhar para nós hoje, mãe, parar e pensar: poxa, quando as pessoas olharem para mim, o que é que eu quero? Que a pessoa se afaste de Deus ou se aproxime mais de Deus? Quando alguém se aproximar de mim, eu quero que ela olhe e perceba o quê? As minhas falhas? Ou o reflexo de Deus em mim? Ou o espelho de Cristo em mim? Porque nós temos que parar e pensar, irmão, que é muito fácil também jogar só pra cima do outro. E quando é a gente? E quando somos nós também pedra de tropeço na vida de alguém? E quando somos nós também levando alguém a pecar? Né? Nós temos que usar a cabecinha que Deus deu para pensar e colocar numa balança. E aí? E eu? Né? E buscar a cada dia, irmão, como eu falei, imitar Jesus. É o que o mundo está precisando, irmãos. Não só de adoradores, de servos, de profetas, de pregadores. O mundo também precisa, irmão, de imitadores. De pessoas que são reflexo de Deus na terra. Pessoas que passem e exalem o perfume de Cristo. Pessoas que por onde passem, irmãos, pelo acesso, né, pelo poder ao nome de Jesus, pessoas que executam milagres, que fazem maravilhas no nome dele. Para quê? Para que o amor dele, irmão, continue sendo apregoado na terra. Para que a palavra dele continue crescendo na terra. Então que possamos hoje, irmãos, botar nossa mãozinha na consciência e parar e pensar: quem olha para mim, vê Jesus. Quem olha as minhas atitudes, vê Jesus. Quem me vê falando, quem me vê andando, quem vê a minha forma de vestir, será que olha para mim e vê Jesus? Né? Vamos ficar com essa reflexão hoje e orar agora, amém? Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Pai, eu já oro e já inicio essa oração lhe pedindo: nos ajuda a ser teus imitadores. Nos ajuda, meu Pai, a olhar o que o Senhor fez, Senhor, e nos esforçar para fazer igual. Nos ajuda, Senhor, a falar como o Senhor falava, a andar como o Senhor andava, a sentir, a pensar como o Senhor pensava, a tratar as pessoas como o Senhor tratava, Pai. Oh, Deus, cria em nós o mesmo sentimento, Deus, que há em Cristo Jesus, meu Pai. Cria em nós, meu Deus, os mesmos passos que Jesus trilhou quando estava aqui na terra. Oh, Pai, nos ajuda, Deus, a não ser somente servos, filhos, pregadores, ministrantes. Não, mas nos ajuda a ser imitadores. A ser aquilo que o Senhor nos criou lá, Deus, lá em Gênesis. Imagem e semelhança do Senhor. Pai, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus lhe abençoe.